receber vocês na minha casa. Acabei de me mudar e bem-vindos! Esse é um apartamento de 173 metros quadrados, que quando a gente comprou ele estava muito antigo, vamos dizer assim. Era um apartamento de velhinhos, assim, que acumulavam muitas coisas e tal, e tinha uma outra energia, vamos dizer assim, uma outra atmosfera. A gente entrou nele e o Luiz, meu marido, falou, nossa, é esse, porque ele tinha história, porque ele tinha memória, parecia assim, afetividade, sei lá. E embora eu tenha mudado tudo, mudei tudo, explodiu. O que a gente fez aqui, em termos de estrutura? Aqui é a sala, como a gente tinha um quarto ali fechado, são 4 quartos, e aí eu, Patrícia, não gosto de ficar isolada trabalhando, isso me atrapalha mais do que me ajuda. Então eu quis abrir esse quarto para a sala e fazer um escritório. Essa estante a gente já tinha de um outro apartamento e fazer esse escritório voltado para cá. E aí a gente tinha uma parede que ficava toda a parte de rede, TV e tal. E aí, tirando essa parede, a gente teve que passar tudo por um condulete externo, porque a gente não rebaixou nada, eu queria aproveitar o máximo do pé direito possível. E aí a gente transferiu toda a área da TV para cá, para essa parede. E aí ficou toda essa sala com esse sofá em ilha, que eu que desenhei, e com o escritório lá no fundo. Um detalhe para os pilares e vigas descascados, que é uma coisa que a gente gosta muito e que acaba dando essa história do apartamento, enfim. Nessa parede, eu queria uma parede de tijolinho, mas eu não queria que fosse revestimento. Então, a gente fez uma parede mesmo com tijolo de 9. Então, essa parede foi toda reconstruída, é a parede divisória do vizinho. E aí, fizemos ela com essa cara de reboco, né? Reboco sujo, né? Vamos dizer assim. E aí, para complementar, a gente tem 2 prateleiras. Uma prateleira em cima de concreto com revestimento de cimento queimado e a parte de baixo, que contrasta com essa parte de marcenaria, com 2 gavetões na ponta e toda a parte de portinha de palha vazada, em que os equipamentos ficam todos aqui. O piso era, originalmente, quando a gente comprou o apartamento, ele era um laminado. Na verdade, o corretor tinha falado pra mim que era um tabuão. E aí, sabe quando você olha a primeira vez e fala, ah, não, beleza, é um tabuão, então. Mas depois eu olhei de novo e falei assim, cara, não é possível, não é um tabuão, é um laminado. E aí eu tirei um pra gente ver o que tinha embaixo, porque era uma grande surpresa. E, pra nossa felicidade, tinha um piso de taquinho de IP, que eu não sabia como tava, que foi uma grande surpresa quando eu tirei, porque ele tava ótimo, acho que ele nunca foi deixado na vida. Mas toda essa sala e a parte íntima de taco de IP não, de peroba rosa. Quando a gente comprou esse AP, na minha cabeça tava para comprar uma casa, mas enfim, N questões. E aí eu queria trazer planta para dentro. Então toda essa parte aqui da janela a gente quis fazer com um jardim interno. A gente tem uma varandinha, tem uma pitangueira lá fora. Mas ao mesmo tempo eu queria trazer algumas plantas para cá. E do apartamento que a gente comprou, a senhora deixou um monte de planta aí. E aí a gente salvou todo mundo, plantou todo mundo. Inclusive essa pirulito aqui, ó, que chama de pirulito. A gente replantou ela para tentar salvar. Olhando para cá, a gente também abriu a cozinha. Então toda essa área aqui era uma cozinha fechada, a gente abriu. E aí, quando eu resolvi descascar os pilares e a viga, eu encontrei esse fechamento aqui de tijolinho, que eu queria passar essa iluminação de fora a fora da viga. Só que aí, quando a gente viu esse tijolinho, a gente falou, putz, a viga não é alinhada. E aí, mesmo assim, eu resolvi deixar o tijolo aparente mesmo, sem pintura, do jeito original dele, só passei uma resina para trazer um pouco dessa memória. Eu acho que isso fez diferença, assim, pra gente. Então esse cantinho ficou uma cristaleira herdada, esses quadrinhos são da minha mãe, então ficou um cantinho mais afetivo, vamos dizer assim. Aí essa mesa, eu desenhei, ela não é uma mesa nada diferente assim, ela é uma mesa oval.
E aí eu queria deixar essa pedra, e aí eu fiz essa pedra preta escovada, que é um granito escovado. E aí a gente tem algumas cadeiras de garimpo, essas 2 cadeiras são garimpadas, e essas 2, essa aqui era do avô do Luiz, e essa a gente comprou igual para fazer o parzinho, e essas são de design novas. Então, para dar um pouquinho essa cara. Essas luminárias são lanternas japonesas de tecido, e aí a gente comprou também, fez uma composição. Esse quadro, quem pintou foi o Luiz, então tudo aqui tem um certo significado. Acho que isso é importante dentro da decoração, porque isso traz personalidade para casa. Então, Luizinho, dono do quadro. E aí aqui a gente entra para a cozinha, que entra um pouco no que eu queria dessa casa, porque esse apartamento é um apartamento para a vida, assim, eu não tenho motivo nenhum de mudar dele. Inclusive tem uma dívida absurda, porque eu preciso pagar meus boletos. Mas eu queria que ele tivesse cara de casa. E aí o que me remetia um pouco da cara de casa era, sabe aquelas lajotas vermelhas que casa de vó, casa, enfim, de antiga tinha. Então, para traduzir isso, eu não queria uma lajota vermelha evidente, mas para traduzir um pouco disso, eu escolhi um ladrilho terracota. E aí toda a cozinha no ladrilho terracota. E aí eu convenci o Luiz a fazer uma ilha, porque ele não estava acreditando que cabia, mas fizemos uma ilha com granito Itaúnas. E aí essa ilha tem esses pilaretes de alvenaria que fazem essa estrutura, né? E aqui ficou o cooktop e o forno. E essa parte aqui, eu comi da lavanderia fazendo enfim, eu empurrei essa parede para caber geladeira e uma despensa para esse lado aqui. E aí, nesse lado já ficava a pia original. E aí, eu quis fazer ela um pouco mais profunda, essa pia tem 85, e eu fiz esse suportezinho aqui para eu conseguir colocar essa horta aqui, que era uma vontade minha. E aí, esses armários ficaram super fundos. Prateleira superior com alguns garimpos e coisas antigas, e também nossa coleção de boias de água. E aí, para esse lado aqui, eu tenho a Fuji, né, se vocês sabem. E eu quis fazer uma porta que eu pudesse fechar e que eu pudesse deixar uma parte aberta para ela poder fazer o xixizinho dela. Essa porta ela chama holandesa, porque ela tem 2 partes, tipo porta de celeiro. Só que aí, enfim, desenhei de uma outra forma, com um visor. E aí essa porta, ela permite que tem uma tranquinha aqui atrás. E aí ela permite que eu feche só essa parte de cima e mantenha essa parte de baixo para ela passar para fazer xixi. Ou se eu quiser fechar ela, enfim, eu posso fechar normalmente. Na lavanderia, uma demanda para quem tem cachorro e dá banho em casa é que dar banho no box dói muito as costas. Então, eu quis fazer um tanque que servisse também para eu dar banho em cachorro, no caso na Fuji. E aí eu fiz uma bancada em ardósia e fiz esse tancão de 1 metro gigante que tem uma torneira de box e também tem um chuveirinho para conseguir dar banho nela com água quente. Então, já que eu fiz todo o encanamento novo, a gente fez água quente para cá. Originalmente eu queria ter aberto tudo, mas tinha um pilar gigante, então eu resolvi descascar e manter ele. E ele também faz um anteparo para o lavabo. O lavabo, ele é original, então tipo piso, parede, ele é original, porque eu achei ele fofo. E aí, só que ele tinha uma cuba dourada, rosa, e aí eu troquei por esse bloco de granito São Gabriel escovado. E aí puxei o encanamento, porque ele era tudo original, e aí a gente fez uma torneira meio industrial. Essa luminária eu já tinha, fiz um espelho mais catedral e o resto originalzão. Vamos entrar pro íntimo? Entrando pro íntimo, a gente tem 3 quartos. Um virou o escritório do Luiz, um virou nosso quarto e o outro é um quarto de bagunça. E aí, ele tinha originalmente 2 suítes. Mas eu resolvi tirar uma suíte, manter um banheiro de corredor para suprir essas 2 suítes que ficaram. E aí o outro eu integrei dentro do meu banheiro, mas eu já mostro já. Esse é o banheiro que ficou do corredor. É um banheiro gigante, então tipo, ele tinha um tamanho ótimo. E eu queria que ele fosse um pouco mais lúdico, um pouco mais divertido.
E aí usei esse ladrilho de granilha, que é da Ladrilar, que ele sobe ali na parede. Na parte do box, usei um Metro White mesmo, só tem uma paginação reta, com porcelanato no piso. E aí, para quem não sabe, temos um lançamento na Ladrilar que chama Catavento, que foi desenhado pelo Luiz, que ficou super fofinho e ele faz em formato de um catavento, como se fossem 4 pás. E a gente escolheu ele no branco e no azul pra cá, mas enfim, quem quiser comprar tem milhares de opções de texturas. E a gente da SP não gosta muito de usar ladrilho dentro do box, a não ser em paredes. Então eu coloquei só nessa parede aqui, o resto é tudo azulejo normal, revestimento, enfim. Esse é o banheiro da suíte, é o banheiro que eu falei que a gente juntou os dois banheiros que as duas suítes eram, enfim, expliquei lá na frente. E aí aqui, né, onde é esse armário, era o box desse banheiro. Então aqui era o box, bacia e a pia onde é a motal. Mas a gente achava que era um banheiro muito pequeno para uma suíte. E aí os dois banheiros a gente ficou gigante, mas enfim, a gente achou que era melhor para o nosso uso do que a gente ter uma suíte que não ia ser usada nesse momento. Então aqui ficou o armário de rouparia, a bacia, e aqui ficaram duas cubas com armário embaixo. Aqui é um chassi de iluminação que tem luz em cima e luz embaixo, e aí a janela ficou desse lado de cima. E aí aqui, a porta do outro banheiro era aqui, e aí aqui tinha a bacia. Então eu tirei e coloquei um boxão com 2 chuveiros, um big espaço de nicho, que era uma coisa que a gente sentia falta no outro apartamento. E aí essa alturinha que a gente fez do box foi pra gente não perder o furo da bacia original. Então o furo da bacia original tá embaixo dali, e a gente fez todas as conexões de ralos novas. Esse aqui é o quarto do casal, tinha esse armário já. Até tinha uma intenção de fazer um closet, mas não dava, tinha um pilar gigante também no meio. E esse armário é original por dentro, a gente só refez as portas, porque estavam antigas. E aí entrando pra cá, a gente fez um móvel aqui pra parte dos sapatos e tal. E aqui fiz um outro armário. E aí a cama com uma cabeceira bem clean, assim, e um móvel herdado aqui. E aí tem uma luz super gostosa de tarde, e é isso. Então é isso, os outros 2 quartos eu não vou mostrar, porque bagunça, vida real, né? Eu expliquei tudo, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, enfim, e se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aí que a gente responde. Tchau!